Então, dando continuidade aí sobre o conteúdo, falando sobre a Revolução Verde, a gente vai estudar agora em que é baseado essa Revolução Verde. A Revolução Verde, ela vai ter por base a alteração genética de sementes, ou seja, as sementes transgênicas, né? A produção ela vai se dar pelo baseamento aí na utilização dessas sementes transgênicas. Nós sabemos que as sementes transgênicas, gente, elas são sementes criadas para, muitas vezes, resistir a pragas, então aí diminuir a utilização de agrotóxico, né, já que ela vai ser resistente a algumas pragas. Porém, quando nós temos essas sementes que são resistentes a algumas pragas, novas outras pragas surgem e acometem aquela lavoura. Aí eles vão ter que utilizar um outro tipo de agrotóxico para combater essas pragas. Nós vamos ter uma altíssima utilização da mecanização, né? Uma mecanização muito alta da produção em todas as esferas de produção. Nós vamos ter máquinas para preparar o solo, para semear a semente, para adubar, uma máquina para pulverizar, a colheitadeira. Então, vão utilizar máquinas em todos os processos de produção aí desses produtos. Nós vamos ter o uso intensivo de produtos químicos, né, que se dizem respeito a fertilizantes, adubos, agrotóxicos, pesticidas. Então, nós vamos ter uma grande utilização desse produto e nós vamos ver mais à frente que eles vêm causando aí algumas consequências e negativas. Introdução de novas tecnologias, a tecnologia de plantio, de irrigação, de colheita. Ela vai se basear numa produção massificada de produtos iguais, né? Ao trabalhar com um só produto, ou seja, monocultura, eles vão otimizar o modo de produção, buscando aí cada vez mais ter lucros e uma maior produtividade. Então nós vamos ter aí essas as vantagens. Então a vantagem no geral da Revolução Verde é a grande produtividade. Se não fosse esses avanços tecnológicos inseridos nos meios produtivos, ou seja, a Revolução Verde, hoje nós não teríamos uma quantidade de alimentos suficientes para abastecer uma população de 7,7 bilhões de pessoas no planeta. Então nós temos essa vantagem de uma grande produção de alimentos. Porém, a Revolução Verde ela também vai oferecer aí para a gente alguns fatores negativos, algumas desvantagens. Nós podemos citar, por exemplo, uma altíssima utilização de água, né, no processo produtivo. Podemos citar a irrigação, são lavouras irrigadas. Esse agronegócio que utiliza essa base da Revolução Verde, eles vão se basear numa produção contínua, que não depende dos fatores da natureza, no que se refere a épocas de chuva. Então, eles vão utilizar a irrigação para ter essa produção contínua. Vai ter uma grande dependência, outra desvantagem, né, é a grande dependência de tecnologia oriundas de países desenvolvidos, né, vindos de outros lugares. Nós vamos ter uma grande redução da diversidade genética, porque eles vão basear no cultivo de apenas um produto, que seria a monocultura. Dessa maneira, eles conseguem otimizar a produção e obter mais lucros, né, se especializar em um único produto, obtendo então um maior ganho de lucro. Nós vamos ter uma sustentabilidade questionável, então nós vamos ter uma grande um aumento aí dos problemas ambientais, né, um alto nível de degradação ambiental, e nós teremos também uma grande concentração de renda, né? Porque quem utiliza essa Revolução Verde é o agronegócio, são os grandes produtores. Os pequenos produtores não conseguem, né, não têm capital para utilizar essas ferramentas que a Revolução Verde aí disponibiliza. E por que provoca concentração de renda? Porque ele vai provocar um desemprego, como a lavoura ela é mecanizada, ela vai provocar um desemprego, essas pessoas perderão aí o seu emprego e aumentando aí a pobreza no país. Eu vou citar agora alguns fatores para vocês só relacionados à monocultura. Quais são as desvantagens, o porquê é negativo essa produção de monocultura.
Então nós vamos ter primeiro explicando, né? A monocultura é o cultivo de um só produto, a especialização de um só produto. Como eu terminei de falar aí no conteúdo, quando se especializa num produto só, ele otimiza a produção e obtém mais lucros. E qual que é o problema disso, Fabiana? Isso não é bom? O problema disso, gente, é que nós vamos ter um esgotamento muito grande do solo. Quando eu realizo a monocultura, eu vou ter a retirada constante dos mesmos nutrientes do solo, provocando um grande empobrecimento dele. Como eu terminei de falar para vocês, essa produção ela é contínua, ela não dá um tempo ali para o solo descansar, o que seria o ideal, né? Que a gente chama de sistema de rodízio de terras, que deixaria ali uma época descansar e produziria em outra. Como é um agronegócio, uma grande produção, eles não dão esse tempo. O objetivo é produzir cada vez mais, obter cada vez mais lucro. Então, com isso, vai se esgotando esses nutrientes do solo, tendo que utilizar cada vez mais produtos químicos, né, adubos químicos no solo, fertilizantes, para aumentar essa produtividade. E futuramente pode levar aí ao esgotamento completo desse solo. Esse solo ele pode chegar a se tornar um deserto, entrar então em fase aí de desertificação, ou seja, de não produzir mais, de um grande enfraquecimento do solo. Um outro fator negativo ligado à monocultura vai ser os latifúndios. Latifúndios são grandes extensões de terra nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Essa questão de latifúndio no Brasil é uma herança que nós temos desde a época da colonização. Por que desde a época da colonização? Quando Portugal chegou no Brasil, ele encontrou uma maneira, né, para tentar povoar ali o seu território, que foi a divisão em capitanias hereditárias, que eram aqueles grandes lotes de terra que hoje corresponde ao tamanho de estados, né, que eram divididos ali para os donatários para cuidar e desenvolver. Essas capitanias, elas eram hereditárias, como o próprio nome já diz, então elas ficavam ali numa mesma família. Mesmo que a gente sabe que lá em 1850 ocorreu a Lei de Terras no Brasil. Essa Lei de Terras, ela tornou possível a venda de terras no país, então as pessoas poderiam comprar terras no país, porém a gente perpetuou com essa concentração. Por quê? Lá em 1850, gente, quem que existia no Brasil? Quem era a população que compunha o Brasil? Eram os portugueses, alguns imigrantes que chegavam no território, eles não tinham dinheiro para comprar terra, os índios e os negros africanos escravizados. Então quem tinha o dinheiro continuou sendo os portugueses. Então só os ricos compraram ali então as terras e as terras continuaram concentradas. E essa concentração, esses latifúndios que nós temos hoje, principalmente no Nordeste do Brasil, é uma herança, né, da época da colonização. Então esses latifúndios, eles aumentam a concentração de renda, de terra, né, fazendo com que nós tenhamos uma grande desigualdade social. O agronegócio no Brasil, gente, que é quem utiliza aí desses latifúndios, eles detêm 85% da terra agricultável do Brasil, ficando então apenas 15% da terra agricultável para os pequenos produtores. Então 85% das terras estão na mão dos grandes produtores e apenas 15% na mão dos pequenos produtores. Nós vamos ter com isso então, esse agronegócio, eles utilizam esses produtos que são desenvolvidos no agronegócio. O objetivo deles é a exportação. Infelizmente, a agricultura no Brasil, ela se baseia nisso, na exportação. Então, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, que muitos acham lindo, maravilhoso, já falei